Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízos. Se não é ele, quem é então? Veja aqui no final do versículo, ele diz, se não é ele, quem é então? Então o que é que nós percebemos? Que diante das pressões, ele culpa até Jó, até Deus, por o próprio homem, como eu expliquei ontem. Somos nós que constituímos quem vai sentar na cadeira da autoridade. Quem constituiu a autoridade, que é a cadeira onde ele senta, onde ele está ali para assinar coisas, como prefeito, como governadores e presidentes. Quem constituiu essa cadeira dos reis foi Deus. Mas quem decide quem senta, diga, sou eu. E o que é que Jó está dizendo? Que quando um país cai nas mãos dos ímpios, e o ímpio é pior do que o pecador, e muito pior do que o justo. Por quê? Porque apostatou da fé. O pecador, ele é pecador. Ele é pecador porque nunca reconheceu Deus, nem acredita que Deus existe. Mas o ímpio não. Ele sabe que Deus existe e ainda zomba de Deus. Ainda não acredita na existência dele. Já leu a Bíblia. Entende comigo? Existe essa diferença. Então ele está dizendo que quando um ímpio, e eu vou lhe dizer, nesse mundo que nós vivemos, eu acredito que quase toda a humanidade sabe que é Deus. Porque o evangelho nunca foi pregado como foi pregado esses dias. Você está pregando o evangelho porque eu estou pregando o evangelho. Você está numa sala dessa para pregar o evangelho. Então é isso que nós percebemos, que Jó está culpando quem? A Deus. Quando um país cai na ruína, por causa de quê? Por causa de um governante, a culpa é de Deus. Não, a culpa é do homem. Porque o homem ele precisa saber quem vai colocar para sentar naquela cadeira de autoridade que vai te representar. Agora, depois que senta, meu filho, mesmo que você não escolheu, o seu dever é o quê? Orar. E orar muito. Porque não foi alguém que conhece a palavra, que pratica a palavra. Foi alguém que conhece a palavra e não pratica a palavra e aceita coisas que está de contra os princípios da palavra. Ah, mas você está falando agora de... Está botando 22, 17, 34, 13, não. Eu estou falando da autoridade que foi constituída e que quem colocou para sentar naquele lugar foi você. Então, depois que senta, você só vai fazer orar e pedir perdão a Deus. Porque você conhecia quais eram as propostas, mas você decidiu fazer isso. Mas você está colocando o quê? Peso da minha consciência? Não, estou trazendo um contexto do que esse versículo está trazendo para nós essa noite. Que ele, debaixo de uma pressão tão grande, ele não sabia mais o que dizer, pressionou Deus até nisso. Então, se você lê todo Jó, não sei se você fez o dever de casa. Quem fez o dever de casa? Quem leu Jó? Você? Vai ganhar um presente, minha filha. Chegue no nome de Jesus. Leu mesmo? Pronto, Jesus viu. Você gostou? Não é interessante? Então você começa a ler o livro de Jó para você entender mais ou menos essa matéria. É muito importante. Amém? Teve mais alguém que leu? Mentir, Jesus pega. Faz tempo, graças a Deus. Era para ter lido ontem. Então, vamos lá. Então, quando não conhecemos os atributos e o caráter de Deus, é assim que perguntamos, se não é Deus, quem é então? Então, o que é que nós vemos até aqui? Foram perguntas parecidas como essa, que Jó falou sobre Deus, porque ele nunca conviveu com Deus. Então, amados, o que Jó falou está baseado apenas nas suas experiências e não em Deus. Então, até aqui nós ouvimos Jó tacando mesmo a palavra, né? Falando sobre Deus o tempo todo. Por quê? Porque ele estava num tempo de pressão, numa situação ruim, aonde os 3 amigos vieram com mais pressão ainda, que para mim aquilo não é amigo, é inimigo. Amém? E dando continuidade, o que é que nós vemos aqui? Que até aqui, o que é que aconteceu? Jó, ele passou a acusar a Deus. Os amigos a acusar a Jó. Lembra? Elifaz, Bildade e Zafar. Ele acusava Jó o tempo todo. Por isso que ele começa com aquele versículo. Eu sei que tudo isso é verdade, mas quem sou eu? Ele esqueceu a sua identidade. Lembra que eu tratei sobre isso ontem? Amém? Então, amados, o que é que acontece? É importante, né? Você vê que o tempo todo Jó está acusando a Deus. Por quê, amados? Porque faltou conhecimento de quem eram os atributos.
quem era Deus de fato. Um Deus para eles, os profetas, era um Deus bom quando tudo estava bem, mas quando tudo estava ruim, meu filho, ele começava a botar Deus, dizendo como? Um Deus que me prova, um Deus que me mata, um Deus que me aflige, um Deus. É ou não é assim? Se você observar, é. Aí você vai entender através dessa matéria que veio um que revelou verdadeiramente os atributos e o caráter de Deus. Quem foi? Vamos lá. Então precisamos não desistir, principalmente dessa escola. Não desista dessa escola. Você vai sair daqui um doutor de divindade. Amém? Então o que é que nós vemos? Que Jó, sem conhecimento, passou a acusar a Deus por todas as suas perdas. Mas sabe o que é interessante? Como é bom andar não só com quem não conhece, mas principalmente quem conhece a palavra. A associação determina quem você vai ser amanhã, como ministro da palavra, como homem de Deus, com um caráter irrepreensível. Observe que não só tinha 3 amigos, tinha 4 lá naquele momento. Um deles se levanta, que é um aluno do Rema de Torá. Eu amo esse cara, Eliú. Para mim é o melhor profeta da Bíblia. Observe o que acontece. Então se levanta o Eliú, amigo, né? Para defender a Deus. Vá lá para Jó 32, 2. Veja o que acontece. Ele levanta para mostrar a Deus, a Jó, que Jó estava equivocado. Ele diz, veja o que a Bíblia diz. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo e diante de Deus. E essa justificação não quer dizer que é justo. Ele estava justificando aquela situação. Diga para o seu irmão, você não precisa justificar nada do que está acontecendo na sua vida para pessoas. Existe a pessoa certa. Existem pessoas de unção. O seu pastor é um deles. Senta com ele e justifica. Fala lá com ele, olha, está acontecendo isso comigo, o que é que eu faço? Ou pega essa matéria, amados, coloca dentro do seu coração e a sua justificação não vai ser mais com ninguém, é com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então você vê aqui um pivete no meio deles. Mas eu acredito que esse não é um pivete de estatura nem de idade. Pode ser alguém que é muito novo nessa área da lei dos crentes. Está comigo? Quanto tempo a gente precisa mais para a gente entender que a gente precisa crescer na lei dos crentes? Aumenta. Não viver de todo jeito. Não envergonhando o evangelho à torta e à direita. Fazendo o que dá na teia. Eu estou no tempo da graça. Cuidado para você não estar fazendo graça para o diabo. Deus entende, Ele entende que nós não queremos crescer, sabe, em graça. Em revelação, em níveis que Ele já te colocou como filho para andar aqui na terra. Que é muito mais poder do que o filho dele, que é o seu irmão Jesus, andou. Um nível de um poder tão grande, que morto já era para estar se ressuscitando nas suas mãos, que cego já era para estar enxergando. Dá glória a Deus, meu filho, que isso é poder. Mas no meio dessa bagunça levantou um, foi Eliú, que a Bíblia diz também, no 32:3, também quem se dignou contra os 3 amigos. Ele se dignou contra os 3 amigos, que é Elifaz, Bildade, Zafá. Eu botei aí para vocês ficarem bem arrumadinho para não esquecer. Pois não encontraram meios de refutar a Jó. Ele não encontrava. Por quê? Porque eles estavam falando o tempo todo. Só falava de quê? Porque Deus. Eles confundiram a eclipse, eles confundiram o terremoto. Jó começou e o outro começava a acusar Jó. E Jó, está vendo, eu estou nessa situação. E foi aquele barulho. E eu imagino o que a palavra não se cumpriu na vida de Eliú. Que aquele que fala pouco, peca pouco. Quando você estiver no meio dos escarnecedores, saia, meu filho. Se você ficar, quando eles calarem a boca, não seja deputadozinho para estar alisando, não. Diga a verdade, está errado. Eu estou aqui em defesa do caráter cristão e de Deus. Foi o que Eliú disse. Eliú disse. Amém? Vamos continuar.
Pois não encontraram meios para refutar a Jó. Porque ele diz a Jó? Porque Jó, amados, era o profeta. Jó era o homem que era o segundo, assim, no sentido, né, vamos dizer, naquela época, de Deus. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era fiel a Deus. Mas naquele momento de pressão, que fidelidade ele mostrou a Deus? Nenhuma. Ele botou Deus na pior situação. Ele culpou Deus por todas as coisas que a natureza acontece. Mas é diferente com você de vez em quando. Quando acontece uma coisa ruim no mundo, o que é que você diz? E Deus não está vendo esse negócio não, Ele está, meu filho. E Deus está no mesmo lugar. O problema é que o ser humano, ele sai da posição de quê? De filho. Da imagem e semelhança de Deus. Se você anda de carro e sai jogando copo descartável, aquilo ali tem um tempo para desgastar. Mas quando a chuva vem, ela vai entupir os bueiros. E quem mora perto, aonde se enche de água, pode ter certeza que vai perder tudo. Aí você não pergunta onde estava Deus. Pergunte qual foi as suas ações que você fez contra Deus e contra a imagem e a semelhança dele, que ele não faz isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Dele. Então, se Deus é bom, ele não tem pensamento mau. Ele não deseja que essas coisas que aconteçam no mundo existam. Mas ele não pode impedir, porque você vai aprender que existe a permissão de Deus em algumas coisas. Ele permite que faça, porque ele não pode fazer nada. Porque ele não fez bonecos. Ele fez homens com seu livre arbítrio. Aí uma pessoa me perguntou, e para que ele botou aquela árvore? Eu vou perguntar a Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele colocou aquela árvore para mostrar a você que você tem domínio próprio. Domínio próprio. Agora uns glutônicos, Eva e Adão, 2 glutônicos. Dois abençoados. Podia comer tudo, mas queria comer o que não podia. Aí chegou a voz, ei, quem disse que você não pode comer? Daqui a pouco você vai entender o que aconteceu no Jardim do Éden. Vamos embora. Aí vai para o 4. Aí ele se indignou, né? E mesmo assim tinha condenado. Aí no 4 ele diz, Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos do que ele. Sabia mais a palavra do que ele, né? Então ele disse, eu vou esperar. Quem sou eu? Uma criança, um menino? Vou esperar. Aí o que é que acontece no 5? Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Menino muito educado, viu? Porque se fosse eu, não sei não se eu conseguia. Aí no 6, então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não me ousei a dizer-lhe o que sei. Eita Jesus, quem está pronto para dizer o que sabe? Quando se levantar o filho do cão, tu não é crente? Tu não é... E vem cá, e aonde as coisas naturais podem mudar o que Deus te projetou para ser? Quem disse a você? Que cenários podem mudar o que você é em Deus? Qual é a sua identidade? Diga, de filho. E filho tem acesso, filho ele tem direito. Você pode casar, passar 100 anos, mas você chega dentro da casa do seu pai, você tem acesso. Você tem direito de fazer o que quiser. É ou não é? Porque se não tem na sua casa, na minha, meu filho tem. Hoje mora eu e o pastor e dois em Yorkshire, porque o outro partiu. Fica nós dois com 2 cachorros brincando, o dia todinho que Deus deu. E eu acho maravilhoso, porque esse negócio de síndrome de ninho vazio comigo não rola. Eu brinco de se esconder com ele o dia todinho. Vocês entenderam tudo bem. Mas, amados, se eles chegarem na minha casa, eles nem precisam perguntar se pode subir. Porque todo mundo que trabalha na portaria sabe que eles são meus filhos. Ei, todos os demônios sabem que você é filho. O céu sabe que você é filho. O que é que você está precisando? Vá na casa do papai e pega lá, meu filho. Levanta a mão e pega. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Então aqui o aluno do Rema, em doutorado da escola de ministro, doutor de divindade, Eliú, ele diz, não ousei dizer-lhe o que sei. Vamos lá, no 7. O que tem idade é que devem falar. Pensava eu, me enganei. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria.
Mas não é só ensinar, é viver. Aí no 8 ele diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Em outras palavras, ele está dizendo: Jó, se eu fosse você, eu tinha vergonha. Porque quem está falando aí, meu filho, é alma e carne. Quem foi que soprou dentro de você? Quem foi que soprou o próprio Espírito dentro de você? Foi Deus. Então você é um ser o quê? Espiritual. Ainda não entendeu a revelação? Ei, você, Jó, não é essa carne, não. Você é um espírito. E eu estou recebendo, sabe, agora, revelações. E outra palavra está dizendo assim, que não vem desse cenário que você está vivendo, mas vem do alto. É isso que ele está dizendo. Leia direito esse versículo. Oh Deus do céu, mas é o Espírito dentro do homem que ele dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. O problema é que a gente quer andar na carne, e a carne não serve para nada. Ou na alma, as emoções, cheias de coisa. Não pode se levantar nada com o cabo já faz. Um dia é o mais fogoso, né? Cheio de fogo. No outro dia é um frouxo. É umas frouxas, que não é aqui na sala, é lá fora. Glória a Deus e aleluia. Aí no 9 ele diz, isso é tudo Eliú, o doutor de divindade. Não são só os mais velhos, os sábios, não só os de idade que entendem o que é certo. Ele pensava que era assim. Por isso digo, escuta-me também, vou dizer o que sei. Ó. Eu acredito que quando ele começou a falar, começou a dar na veia dos mais velhos, aí acho que teve alguma discussão por meio, que ele disse, espera aí, escuta que eu vou falar. Meu Deus do céu, quem entende a sua identidade, e o Deus que tem, meu filho do céu, ele não faz parte da incredulidade. Pode observar, quando você se anda com um nível de fé tão grande, você já começa a se levantar em Deus Todo-Poderoso. O que é que o povo diz? Só quer ser espiritual. Você diz, eu não quero não, eu sou. Você não está entendendo, você é. Você não vai ser. Então você não pode agir, sabe, carnalmente, almalmente, seja lá o que for. Tem que ser espiritualmente mesmo. Se existem essas palavras, né? Gostou? Tu fica rindo, né? Porque essa é mestre. Vai ensinar muito, viu? Aleluia. Dá glória a Deus. Vige que povo incrédulo. Por isso disse, escuta-me também, eu vou dizer o que sei. Amém? Aí você vê aqui, embaixo de tanta ira, né? Levantou o aluno do Rema, graças a Deus. Chegou ele para trazer entendimento. Amém? Agora vamos para o 36:1. É tão interessante essa passagem. Quem está entendendo essa passagem desde ontem, desde segunda? Quem é que não está entendendo? Graças a Deus. Disse mais Eliú, no 2. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades. Em quê? Em quê? Quer dizer que Deus é Deus todo soberano, mas precisa da sua defesa? Precisa, meu filho. Precisa. Ele é o quê? Ele é teu pai. Eu conheço o meu pai, apesar de que ele já partiu. Ele e minha mãe em um acidente de carro. Morreu os dois juntos. Mas até quando eu convivi com eles, eu conhecia meu pai. Era um homem íntegro. Gostava de... ele tinha a síndrome do Davi, né? Gostava muito de mulher. Mas, por outro lado, ele não devia a ninguém. Se alguém chegasse para mim e dissesse, seu pai é veaco, eu digo, pera aí. Ele pode ser tudo menos veaco. Eu estou defendendo quem? Alguém que eu conheço. Alguém que eu conheço os seus atributos. Alguém que eu conheço o seu caráter. Então Eliú conhecia o caráter de Deus, ele sabia. Existia um envolvimento naquele meio de quem? De um homem espiritual falando, apesar de que ele não tinha o que você tem hoje, que é quem? O Espírito Santo dentro. Amém? Vamos continuar no 3. Ele diz, vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei, vigi meu rei, vamos lá. Atribuirei justiça ao meu Criador. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou permitir que vocês falem mais do meu Deus. Eu não permito. Em outras palavras, se calem que agora eu vou mostrar quem é Deus. Ora, cabaz.
E ando cheio. Eu não sei você, mas eu me encho de Deus, como diz o povo lá fora. Eita. Aí ele diz mais: não tenha dúvida de que minhas palavras não são falsas. Quem está com você, olha ali o que está dizendo, olha, quem está com vocês aí, vocês três, é a perfeição do conhecimento. Você acha que ele estava atribuindo isso para ele? Para o Espírito Santo de Deus. E é diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vinha sobre o homem, pois agora ele está dentro e está sobre. Oh, aleluia! Tudo que você sabe, todo o poder de curar, toda a palavra que sai da minha boca, vem de longe. Foi isso que ele disse, vem de longe. O conhecimento vem de longe, não é nada humano. Essa escola não é humana, ela vem de longe. Para alcançar a sua vida, eu te pergunto, o que é alguns centavos? Cada centavo que você está aqui sentado é bem pago? É bem pago, que escola poderosa. Não são falsas, quem está com você é a perfeição no conhecimento. Você acha que ele tinha a perfeição? Que ele era a perfeição? Não, amados, ele estava envolvido pela perfeição do Espírito Santo, soprando no ouvido dele. Não é assim, Eliú. Não é assim, Eliú. E enquanto Jó entendia que Deus estava fazendo tudo aquilo, os ouvidos estavam fechados para a voz do Espírito. Mas ele estava entendendo que tudo que ele ouviu deles mesmo, do próprio Jó, falando de um Deus bom, de um Deus maravilhoso, ele ficou indignado. Por isso que você pode pregar para a sua família, por mais que eles estejam na droga, por mais que eles estejam errantes aí no mundo. Mostra o caráter de Deus através das suas ações. Mostra. Seja crente até debaixo d'água. Viva na lei dos crentes, como o povo diz. É melhor viver na lei dos crentes do que na lei do mundo, que é olho por olho, dente por dente. Você não é carnal, você é espiritual. Aleluia. Então ele não tinha mais, foi o Espírito Santo, tá? O interessante é que agora, no 36:5, ele vai começar a dar na veia do Jó. Presta atenção. Ele diz para Jó: Deus é poderoso, meu Deus do céu, mas não despreza os homens, porque, amados, eu vou lhe dizer, se as coisas más que estão acontecendo com você está atribuindo para Deus, é como você está dizendo: Deus, você me desprezou, e Ele não te despreza. Jó, você está aí, não está, meu filho? Mas ele não te despreza, é isso que ele está dizendo. Ele não despreza os homens. E ele firma quem? O seu propósito. Ele te firma no propósito dele. Quem tem propósito em Deus aqui? Eu tenho. Eu sou o propósito de Deus. Porque o maior milagre, mas a gente fica, ai meu Deus, faz um milagre em mim. O maior milagre é você ter nascido da barriga da sua mãe. E o segundo é você não ir para o inferno, meu filho. Você nasceu de novo. Nem bicho. Nada nasceu duas vezes, só tu. Olha para o teu irmão e diz: Deus foi com tua cara. Benção. Para de pecar se pecar. Ninguém quer dizer. Em outra palavra, ele está dizendo: olha, o contrário que tu está falando. No lugar dele botar essas enfermidades, essas chagas, que não foi Deus, foi o diabo. Porque o próprio Deus disse: toque, faça tudo o que você quiser. Toque, quebre, derrube, destrua. Mas na vida do Jó você não toca não. Sabe por quê? Porque enquanto a vida, você vai poder ter fidelidade com Deus. E enquanto você tiver fidelidade com Deus, coisas correm atrás de você velozmente. Bênçãos. É isso que ele quis dizer. Agora escuta. E ele diz no 6: não poupa a vida dos ímpios. De quem é ímpios? Aquele que conhece, mas despreza, mas apostata da fé. Ele diz para aqui, ó: não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos de quem? Dos aflitos. Até o pecador, ele cuida, porque é ignorante. Mas depois que você sabe dessa palavra, você deixa de ser pecador. Você passa a ser justo. E se você é apostata do que você está aprendendo, você vira ímpio.
É forte, diz é forte. Cadê os fortes? É porque essa palavra é assim mesmo. Ela não dá muito grito, muito aleluia não, mas eu gosto, para acordar o cabo que está aí do lado. E diz mais no 7. Não tira os olhos do justo, é o teu caso. Porque a Bíblia diz lá no começo, Jó 1:1, que tinha um homem justo e fiel a Deus, que era quem? Jó. Só que ele não sabia, nem ele mesmo sabia que era justo, porque da pressão. Aí ele quis dizer assim, olha, tu és justo, Jó. Deus não tira os olhos de você. Ele o coloca nos tronos como os reis e exalta para quem? Para sempre. Isso é uma prova que você vai entender no meio dessa conversa toda. Que quando ele entende que os olhos dele só ouviram, os ouvidos só ouviu e os olhos viram que ele orou pelos amigos que estavam lá pressionando mais a ele. Sabe o que aconteceu? Que ele podia odiar os amigos. Ele disse, ore, para você tomar a ceia, se fosse no tempo de hoje. Eles foram contra a sua unção, contra a vida, contra a minha vida, mas só basta orar. Porque quem estava passando a pressão foi eles, mas quem veio pressionar mais? Os amigos. E Deus disse, ore por eles. E você vai ser restituído 3 vezes mais. Quem crê em restituição por esses dias? Quem crê em restituição por esses dias? Aquela frieza espiritual que ninguém aguentava chegar perto de você. Aquela falta de vontade de se levantar. Um almático, uma pessoa que só vive por suas emoções. Pois eu declaro que Ele, essa noite, está te mudando, meu filho. Está te colocando um homem fervoroso, justo, fiel. E Ele vai te exaltar. Na vergonha sempre vai haver dupla honra. Graças a Deus que Ele reconheceu. Houve dupla honra na vida de Jó. Vamos continuar a história. Aí ele diz, mas se os homens forem acorrentados, presos, firmes com cordas e aflições, aí diz no 9, e lhes dirá o que fizeram, que pecaram contra a arrogância. Ele o fará ouvir a correção. E você ouve como? É com açoite? É com a mão pesada batendo em você? Com a palavra. Isso é a prova que Deus, Ele corrige com a palavra. E a gente às vezes não está querendo muita palavra não. Sabe por quê? Porque a carninha quer viver do jeito que quer. Eita, dá um sorrisinho. Vocês estão me amando, não estão? Que matéria poderosa. Nunca mais viver na carne, né? É com a palavra que Ele corrige. Ele não vai colocar você numa cadeira, seja lá em que situação você se encontre hoje, devendo a Deus e o mundo. Será se você não gastou demais? Será se você não achou que a fé é burra? Se você recebe 1.320 por mês, você está comprando um carro e parcela de 1.800, vem cair a fé burra é aonde? É falta de projeto, é quebra de princípio. E às vezes por quebrar princípios, nós estamos sem dinheiro e está culpando a Deus. E dizimou e ofertou. Será que você dizimou? Porque você tinha como dizimar. Você comprometeu até os dízimos? Quebrou o princípio, meu filho. Está comigo? Então dá glória a Deus para ver se vocês estão mesmo. Então observe. Ele o fará ouvir a correção e lhe ordenará que se arrependa no mal que praticaram. Quer dizer que ele está dizendo aqui que arrocha a doença. Não. Ele corrige com a palavra. Dá glória a Deus, meus irmãos. Isso aqui é muita palavra boa. Oh, meu Deus do céu. Aí ele diz mais, então nunca mais diga, estou sendo corrigido por Deus. Isso que veio sobre mim é Deus, não é Deus. Ou foi tradução, ou foi alguma coisa que esses homens, infelizmente, principalmente no Velho Testamento, que bota para torar no caráter de Deus. Você vai entender isso. Quem está amando essa palavra? Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos. Oh, meu Deus do céu. Ela está falando, não é com o justo, não. Com os pecadores. Qualquer um pode ser próspero. Sirva ao Senhor, minha gente. Sirva ao Senhor. Ele está dando aqui, comparando alguém que não estava no mesmo patamar de Jó. Meu Deus, esse menino é um estudioso da palavra, Eliú. Oh, profeta de Torá. E mal fala. E o povo quase não fala, porque prefere arrumar desculpa para a situação que está vivendo. Porque parece que Deus é de acordo com a sua situação. Aí acha bonito, eu estou passando pela moinha. E o pior, eu entro na moinha, me espreme todinho, depois eu saio, me espreme de novo, tira tudo, até o que eu não tenho.
parece que quanto mais eu busco, mais na moinha eu entro. Ei, minha vida não é assim, não. Se a sua é, me perdoe, meu irmão. Peça perdão a Deus e descubra o Deus que você tem. Que é um Deus que vai sim. A mão pesada dele, através da palavra, ele vai dizer, se você está... Posso dizer? Eu vou dizer, provocando algo ilícito, fornicando, comprando e não pagando. Ele não vai deixar você aleijado, nem ele vai deixar você doente, não. Se você está doente é porque você está fazendo como eu. Às vezes come McDonald's, pastelzinho frito e coxinha, mas bota um ketchup. Aí acha que tem que andar saudável. Se você nem caminha, meu irmão, vai estar sentindo dor no corpo. E eu estou sendo cobrada para Deus. Sabia por esses dias sobre isso? Ele me pega pela palavra. Ele disse, se arruma mais, se cuida. Porque eu quero você em vários lugares das nações. Aí o que é que eu faço? Arrocho gordura no corpo. Está errado. Eu fui repreendida por ele esses dias. Mas ele não me botou a doença não. Se está repreendido, porque eu oro toda manhã. Eu digo, pai, toda benignidade. Mas eu não sei, amados, até onde isso vai segurar. Porque eu estou quebrando o princípio. E Deus estava falando comigo, estudando essa matéria. Pare de quebrar princípio. Vá caminhar de manhã. Coma coisas saudáveis. Mas a minha carne, não. Quem manda nela sou eu. Coma McDonald's, coma isso, coma aquilo. Eu fico, quem manda na carne é você, o ser espiritual. Mentira, que a minha mulher, tu não sabe. Quem disse? É você que manda na sua carne. Por isso que eu digo, tu vai comer carne. Tá doendo, tu come. Aí como coisa errada. Amém? Eu estou falando alguma mentira, alguma heresia? Mas não é assim que acontece? Porque ele está dizendo, se o obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias. E terão o que? Contentamento nos anos que lhe restam. É isso que nós precisamos entender aqui, amados. Deus, ele acrescenta dias de vida para aqueles que são fiéis. Ele não tira, ele acrescenta. Agora nós, às vezes, queremos ser o peru, morremos na véspera. Para de querer perguntar a você, por que aconteceu isso com o fulano? Você sabe a vida do fulano? Só quem te conhece é você mesmo, mais ninguém. Você pode dormir com o seu marido, você pode fazer o que você quiser. Mas quem te conhece é você mesmo. E Deus. E se for crente, o Espírito de Deus está dentro, mas ninguém. Totalmente, na totalidade, só quem te conhece é você mesmo. Amém? Então é isso que você precisa entender, que a Bíblia ela foi escrita por homens com a revelação do Espírito Santo. Tem a tradução. Tem o homem na antiga aliança, ela se divide, você vai entender daqui a pouco. É o Velho Testamento e o Novo Testamento. São duas eras, mas não são dois deuses, é um Deus só. O problema é que no Antigo Testamento viam Deus de uma forma. E no Novo Testamento Deus revelou o verdadeiro caráter de Deus. E os atributos. Você sabe o que é atributos? É como a pessoa se comporta. Mas Deus sabe. Ser bom. E o atributo dele é ser bom. E uma pessoa que é boa não faz isso com Jó, não. Mas teve a vontade permissiva de Deus? Teve. Será se tudo que tu está passando é porque você procurou? Porque eu vou lhe dizer, eu sou mãe, eu ensinei meus filhos, não atravessa a rua. Aí a minha filha bem pequenininha, a Lohane, que é a primeira, né? Ela pegou, eu estava dando de mamar a Amsterdã, ela com 3 anos abriu a porta, botou aqui a porta de pé, abriu a porta. Quando atravessou a rua, a moto pegou. Só deu tempo ver ela enrolada no pneu da moto. Aí me diz uma coisa, eu queria que acontecesse isso com a minha filha? Eu permiti que acontecesse? A minha vontade permissível era o quê? Que ela não fosse. Mas eu tive como proibir dela fazer. E por que você, às vezes, atribui para Deus o que está acontecendo errado com a sua vida? Depois que você quebra um princípio. O mundo está quebrando o princípio toda hora. Você sabe como é que está o mundo? O caba perdeu as identidades para tudo, que você imaginar. Tudo é normal. Normal é um demônio. Eu estou muito brava. Então dá um sorriso para mim, pelo amor de Deus. Aleluia. Então nós vimos aqui até aqui. Se falavam os amigos de Jó, Jó falou, o Eliú falou. E agora Deus fala.
Diga, Deus fala. Você sabe que você vai aprender nessa matéria que Deus ele é totalmente espírito. Mas Ele fala, Ele ouve, Ele vê. Isso nos prova que nós somos a semelhança dEle. Nós falamos, nós ouvimos, nós até tocamos, mas nós não somos desse mundo, somos espirituais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é único. Ele é um ser único, mas Ele ouve, Ele fala. Você vai ver, você vai aprender essa matéria, vai ser muito boa. Só que nesse momento, depois que tudo passa, Deus abre a boca dele, depois de uma defesa. Alguém veio e defendeu o caráter de Deus. Olha o que aconteceu. Vê que Eliú diz, eu vim aqui para defender o caráter do meu pai. Foi ou não foi? E ele diz com todas as letras, eu gostei da autoridade dele. Eu vim defender o que vocês estão falando contra o meu pai. Aí Deus fala, então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Sabe por que eu acho que é que ele fez? Jó! Ou tu acha que ele falou, ô Jó, estava uma tempestade, meu filho, estava barulho. Um defendendo e o outro esculhambando o Jó, e o Jó esculhambando Deus. Aí Jó 38:1 diz, então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade disse a ele, no 2, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, quem é você, Jó? Você me conhece mesmo? Para estar falando assim de mim? Dá glória a Deus. Vamos lá. Prepare-se como um simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Ele não aumentou a chaga de Jó, não? Não foi ele, porque aquilo que ele dá, ninguém tira, só ele. A porta que ele abre, ninguém fecha, porque ele zela pela palavra dele. Ele não vai atrás do que ele diz, do que ele faz. Um juiz natural não volta, imagina Deus. Então, se ele te botou na moinha, na pendenga, se ele está com os braços pesados sobre você, não ore para tirar, porque foi ele que botou. Você não tem direito de tirar o que Deus bota. Eita, eu gostei da risada. Gostei de verdade. Ela pegou. Prepare-se como um simples homem. Vou fazer uma pergunta e você vai me responder. Deixa de ser arrogante. Deixa de falar o que você não sabe, Jó. Foi isso que Deus disse para ele. Deixa eu te explicar, no 4. Onde você estava? Quando lancei os alicerces da terra, responde-me se é que você sabe tanto. Oh, glória. Você me conhece tanto, Jó? Aonde é que eu estava, meu filho? Me diz. Que até eu quero saber. Porque, amados, quando Deus fez o mundo, não eram os profetas nem os discípulos que estavam com ele, não. Quem é que estava? Quem é que estava? Que pisou na terra? Jesus. Por isso que ele diz, façamos o homem. A Trindade estava com ele. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí eu te pergunto agora. Aonde é que você estava? Porque na minha lembrança, porque Deus tem lembranças, eu penso, Deus fala, eu não lembro de ter te visto lá, Jó. E por que você está dizendo? Porque alguém falou? Porque alguém disse que era assim, amados? Livro é muito bom e eu gosto. Eu estava estudando nesse instante um livro de Jó, que foi do nosso missionário, do nosso ministério. Poder de Deus. Mas já vi coisas que não tem nada com o que é. Deus já me revelou. Uma coisinha, tu está me entendendo? Porque nada é completo, amados. Você precisa tirar suas próprias revelações. Para de atribuir a Deus o que você ouve dos outros. Tenha a sua experiência com o Senhor. Ah, mas eu estudei teologia, mas era assim que dizia. Ei, quem falou foi homem. E quem está falando aqui é a voz da experiência. O Espírito Santo de Deus.
declarando para você numa escola que parece comum, mas ela não é comum. Você não pode desistir. Diga de novo: eu não vou desistir da escola Rema. Diga assim comigo: eu estou pronto e pronta para pagar até o último preço da minha vida. Mas eu não desisto. Devia falar com mais convicção. Meu Deus do céu. Onde é que você estava? Seja mais simples. Esgotou o tempo. Pode tocar. Aí no 5, para você ficar com seus... Rapaz, quando eu prego isso, no seminário que eu tenho em defesa do caráter de Deus, eu sinto o cheiro de coisa queimando. Sabe quem é o neurônio do povo? Os crentes tudo... Eu chego a essa zoadinha. Porque parece novo, mas isso já foi escrito há muitos anos. Sabe por que está sendo novo? Porque Deus quer revelar para você que você precisa estudar a palavra dele, perder tempo. Que você acha que é perder tempo estudando a palavra, não. Que você acha que é perder tempo estar numa escola dessa, não. Essa escola vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua história. Se levanta, dá glória a Deus e aleluia, e volta aqui.